Olá, eu sou Lígia Porchat, sócia e gestora da Athena Capital. Hoje é dia 7 de março de 2025. Vim aqui para mais um Athena Talks para comentar dos resultados dos nossos fundos com relação ao mês de fevereiro e também falar um pouquinho de perspectivas aí para 2025. Vamos lá? Na tela, como sempre, o resultado dos nossos fundos de crédito privado e previdenciário no mês e no ano. O Tapir, nosso fundo de liquidez diária, teve um resultado aí quase 104% do CDI, no ano também, em torno de 104% do CDI. Volatilidade baixa, estabilidade de resultados. O Yield D30 teve um resultado um pouquinho acima de 106 do CDI no mês e no ano aí acima de 109. Nosso fundo previdenciário da XP, pouco acima de 102% do CDI no mês e no ano se aproximando a 104% do CDI. Foi um mês de, novamente, estabilidade de resultados. Eu acho que isso é bem importante para nós, assim como foi o mês de janeiro. Ainda mais depois do último trimestre do ano passado, que todo mundo aqui sabe que foram meses conturbados aí para nossa economia, né, de muita instabilidade do ponto de vista de movimento de preços dos ativos de crédito, de resgates também na indústria. Então, para nós é uma notícia muito positiva quando a gente começa o ano com estabilidade, seja janeiro e fevereiro no ano. Então, a gente trazendo aí esse resultado que para nós é bem importante, porque mostra aquele nosso trabalho que a gente sempre comenta de consistência, trabalho de menos vol e principalmente com foco nos controles de riscos das carteiras. Como eu sempre mostro, eu vou colocar agora na tela a curva DI futura, que ela é uma curva, é importante a gente observar o patamar de taxas de juros que estão sendo negociadas no mercado. Então, na tela, a gente apresenta sempre três, né? Então, o que a gente observa? A de hoje, que é a linha mais escura em cima, azul escura, a de uma semana atrás, como estava a curva, e de um mês atrás. O que a gente pode concluir desse gráfico? Um mês atrás está muito parecido com a de hoje. E aí é interessante observar esse gráfico, porque uma semana atrás a gente nota que a curva estava bem mais baixa, né? Ou seja, significa que teve volatilidade de curva ao longo do mês de fevereiro. Nunca é somente a foto, né? O filme importa no meio do mês. Mas na foto, o que a gente observa é que não houve grandes variações na curva, seja de curto prazo, seja de longo prazo, não houve tanta variação com relação a um mês atrás. Isso não significa que tá fácil, né? Por quê? Porque a gente tá nesse patamar aí, ao redor dos 15 de previsão de curva de juros aí para frente, pelo mercado, né? Previsão. O que não é bom, né? A gente gostaria de estar aqui discutindo se a taxa de juros vai para 12, 11, 10, né? Igual no ano passado, que a gente estava discutindo se a taxa de juros para 2025 ela ia para 7, 8 ou 9. De repente a gente está discutindo se é 14, 15 ou 16. Então a gente espera aí que em breve a gente possa estar voltando a discutir os patamares mais baixos, né? E isso, claro, vem acompanhado também do juro real. Então eu vou trazer na tela esse mês para vocês agora a NTN-B em nível aqui. O que a gente observa? Né? Esse gráfico é legal porque também a gente traz aí 3 pontos da história. Primeiro, hoje, que é a curva escura, azul escura. A tracejada azul é de um mês atrás e olha que interessante, a gente traz a de um ano atrás, que é a laranja tracejada. Olha o patamar de juros reais que nós tínhamos 12 meses atrás, né? Fevereiro de 2024. A gente estava discutindo taxas de juros reais, tá? Eu tô falando agora em torno de 5,70, 5,78 e eu já, sinceramente, já achava um pouco elevada. Né? Mas mal sabíamos nós que a gente ia estar vivendo hoje patamares de acima de 7,60 de juros reais. O que é muito importante observar que a gente acha que tem muita oportunidade, pensando assim, como investir, taxas de juros reais muito elevadas, obviamente que não é bom para o país, mas por outro lado, a gente entende que tem muita oportunidade aí para até eventuais fechamentos dessas taxas pensando para frente. E agora, comentando um pouco de maneira mais generalizada dos spreads e, como sempre, eu gosto de trazer alguns exemplos pontuais. A gente observa que os spreads no mês de fevereiro, eles se acomodaram novamente. Então, vamos relembrar o ano passado? Ano passado, a gente começa o ano com spreads saudáveis e ele foi fechando ao longo do tempo.
dos meses. Até que em outubro a gente observa essa mínima de spreads, todo mundo demonstrando preocupação, para onde, né, uma eventual abertura de spreads, o que a gente não está enxergando, e a gente viu essa abertura em dezembro. Tanto é que isso veio acompanhado, inclusive, de outubro, novembro e dezembro, com resgates na indústria de crédito pela primeira vez no ano. Na tela agora, inclusive, a captação líquida de fundos de crédito privado em 2024 e já pegando janeiro e fevereiro de 2025. Então, olha só, a gente só observa os únicos 3 meses de captação líquida negativa foi justamente o final do ano passado, né? E janeiro também desse ano. Ainda seguiu o que eu até comentei mês passado, um sentimento de ressaca do ano passado. Até porque não teve nenhum evento em janeiro desse ano, né, que justificasse. Mas os spreads, por outro lado, tinham aberto em dezembro. Então, até em patamares mais saudáveis. E agora, o que a gente observa em fevereiro? A indústria volta a captar, ainda timidamente, esses 2,1 bilhões, lembrando que esse gráfico, ele exclui fundos que investem majoritariamente só em CDBs, a gente está falando de crédito privado para empresas mesmo, mas é uma boa notícia, a indústria de crédito privado voltando a captar, e os spreads tiveram essa leve acomodação no mês de fevereiro, então a gente ainda não observa os spreads nos patamares de outubro, mas eles já estão bem mais fechados do que em dezembro. Então, a partir dessa informação, o que a gente faz, né, nas carteiras, que é o mais importante? A gente tem que observar o mercado e tomar decisões saudáveis para as nossas carteiras. Então, que é o mais importante no final do dia. O que a gente faz em relação ao controle de risco, dado o cenário de mercado que a gente está vivendo. Então, no Yield D30, por exemplo, a gente aumentou significativamente a quantidade de FDICs nas nossas carteiras. Isso a gente já veio fazendo esse movimento desde o ano passado, mas agora a gente bateu em torno de 35%, 36% de FDICs nas carteiras, o que a gente considera muito positivo. A gente conseguiu FDICs muito bons, com taxas muito atrativas, e lembrando que o FDIC não tem volatilidade, então ele, do ponto de vista de volatilidade geral da carteira, ele compõe muito bem. Por outro lado, o nível de debêntures a gente reduziu para em torno de 15%. Eu diria que é a baixa histórica, assim, alocação de debêntures desde o início do fundo. A gente nunca teve tão pouco alocado em debêntures desde o início, em 2018, que foi o lançamento do Yield D30. Significa que a gente está pessimista? Não tem nada a ver. Significa que a gente tem que olhar as oportunidades das classes de ativos para cada momento de mercado. Simplesmente isso. Como os spreads estão muito baixos, não justifica a gente ter uma alocação muito grande em debêntures. Então a gente migra para classes de ativos que ainda tem spreads que a gente considera níveis saudáveis. Lembrando que no Yield D30, assim como no Tapir e nos fundos previdenciários, a gente só trabalha com cota sênior desses FDICs. Então, falando um pouco do caixa também, das carteiras, né? Eu ainda estou falando do Yield D30, a gente está aí com um caixa em torno de 18%, que é um bom caixa, ainda mais considerando que na parte de LFs, letras financeiras, a gente tem aí quase 30% da carteira. Então olha o mix da nossa carteira, uma quantidade grande de FDICs, grande de letras financeiras de banco de primeira linha, caixa grande, elevado e debêntures em patamares mínimos históricos. O que a gente quer dizer com isso? Estamos preparados para eventuais volatilidades que possam ocorrer em 2025, que a gente nunca sabe se tem uma crise sistêmica que possa vir a acontecer. A gente está totalmente preparado para ter muito baixa vol nos fundos e, obviamente, sem esquecer do carrego, que é a rentabilidade. A rentabilidade, que é uma consequência de toda essa combinação de análise de risco, está em patamares muito saudáveis para esse nível de risco que a gente está correndo. No Yield D30, a gente está em torno de 113 do CDI, 112 a 113, né, a dinâmica alocação. São patamares muito saudáveis, ainda mais considerando que o CDI está agora, né, acima de 13%, talvez vá para 14%, né, na próxima reunião, vamos observar. Então, considerando que a gente está dando de entre 10% e 15% acima do CDI, são rentabilidades muito altas para níveis de riscos muito controlados. E no Tapir, que é o fundo de liquidez diária, claro que a rentabilidade tem que ser mais baixa. A gente está num carrego excelente, em torno de 104%, 105% do CDI, que conversa com um histórico de quase 11 anos do fundo. Então também patamares muito, muito bons, saudáveis. E lembrando, a gente está num nível de caixa
bem elevado, né? No Tapir, que é um fundo de liquidez diária, a gente está rodando aí na casa dos 37% de caixa, até mais acima do que eu gostaria. Mas como a gente não tem visto muitos ativos de crédito que justifiquem, a gente segue a vida, né? Segue o barco, a gente nesses níveis de caixas elevados. A gente também tem uma posição de LFs, letras financeiras elevadas, mais de 30%. Eu costumo brincar que no Tapir, que ele é um fundo de liquidez diária, se a gente tiver resgates, na verdade, ele é liquidez minuto, não é liquidez num dia. Por que eu faço isso? Eu falo isso porque 37% de caixa, mais 31 a 32% de letras financeiras de banco de primeira linha e duration curta. Então, a gente está falando aí, né, mais de 65% do fundo, entre 65% do fundo e 70% do fundo, eu consigo liquidez em 1 minuto. Então, isso sim é controle de risco focado, né, numa eventual crise sistêmica que possa vir a acontecer, que a gente não prevê, não está no nosso controle, mas que a gente tem que estar preparado. E sem perder, obviamente, um carrego saudável do fundo, um retorno interessante para esses níveis de riscos que a gente está correndo. O fundo previdenciário também segue na mesma linha, a gente está com um caixa mais elevado, em torno de 25%, lembrando que fundo previdenciário a gente precisa ter 20% de caixa previsto em regulamento, mas a gente está acima desse mínimo previsto, em torno de 25%. Significa que a gente está prevendo resgates? Não é isso. A gente só acha que não tem ativos que justifiquem essa alocação desses 5%. Né, nesse sentido, no que diz respeito a preço dos ativos. Quando a gente acha eles caros, a gente vai para o caixa mesmo. Mas o carrego também está saudável, a gente está rodando em torno de 105% de CDI, pensando para frente, nos nossos fundos previdenciários. Então, também a gente acha que a carteira está extremamente saudável em termos de risco, para os retornos que a gente está acompanhando de mercado. Pensando de maneira genérica para o ano, o que a gente espera é um ano forte para a renda fixa novamente, até porque esses patamares de juros elevados privilegiam a alocação na renda fixa. Um ano ainda desafiador para a renda variável, né? É inegável que as ações dentro da Bolsa estão baratas, da Bolsa brasileira, mas também não tem como a gente ignorar o fato da taxa de juros estar em patamares muito elevados, o que privilegia a classe de renda fixa. Mas para 2025, a gente segue extremamente otimista para ativos de renda fixa, porque a gente conseguiu fazer um mix das nossas carteiras de tal maneira que a gente tenha muito pouca volatilidade, carregos saudáveis e, mais importante, estamos preparados para eventuais crises que possam vir a acontecer, sem perder o foco no controle do risco, traduzido numa baixa volatilidade e consistência de retornos no tempo, que isso que é bem importante para nós. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Esse foi mais um Athena Talks. Nos vemos na próxima. Até mais.